Deus Todo-Poderoso no divã. Talvez você esteja achando que eu estou inventando ou usando um tema apelativo para chamar a sua atenção. Não, não é isso. Na verdade, existem livros com temas parecidos, colocando Deus no divã. E tem um de ficção, de autoria da psicanalista Tati Addes, especializada em transtorno borderline, e um outro com ênfase cristã, de autoria do Celso Deolindo. Mas o tema, o Deus Todo-Poderoso no divã, ou num divã, tem como proposta nesta noite mostrar que Ele nos ama e está interessado que o conheçamos profundamente. Então foi exatamente isso, e tem sido exatamente isso, que nós temos visto nas Sagradas Escrituras. E foi isso que ele disse lá atrás a Jeremias 33:3, ele disse assim: clama a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Dá para você ler esse texto comigo? Clame a mim. Deus quer que você o conheça. Amém? Por isso Ele se coloca num divã. Ele quer que você conheça os seus segredos e mistérios. Antes, porém, precisamos entender essa questão do divã. O divã é um tipo de sofá, um tipo de poltrona, onde o paciente se acomoda e pode contar a seu terapeuta todos os seus segredos. As abordagens psicológicas são muitas, diversas. As mais famosas são a TCC, a terapia comportamental, a psicologia cognitiva, a psicanálise, muito conhecida entre nós, a transpessoal, sócio-histórica, centrada na pessoa e por aí vai, né? São muitas. Daí a necessidade, seja qual for a abordagem, de permitir que o paciente esteja à vontade, confortável num divã, para abrir a sua mente, o seu coração, ou seja, de se sentir seguro para contar os seus segredos, os seus medos, as suas ideias. Entretanto, e aqui eu puxo aqui para a nossa mensagem aqui, de acordo com o texto de Salmos, quem se coloca no divã é o próprio Deus Todo-Poderoso. Se você for ver lá no Salmo 25, verso 14, o salmista vai escrever, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo a dizer o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha que coisa maravilhosa. É quase certo e praticamente exigido de que para se compartilhar segredos precisa existir um grau muito grande de intimidade. Essa é a ligação de um terapeuta com o seu paciente. Então, para que Deus, não se colocando como um paciente, mas como um agente que está disposto a dizer para você aquilo que você quiser perguntar para Ele, o Senhor está disposto a abrir o seu coração e dizer tudo o que você precisa ouvir, né? Então é necessário que haja essa intimidade, um grau maior de intimidade. Então, para que Deus compartilhe seus segredos e a profundidade da sua aliança, é exigido intimidade. Ele diz: confia seus segredos aos que o temem. Deus confia os seus segredos aos que o temem.
Não tem como confiar segredos sem intimidade. Há algo extraordinário na palavra intimidade no hebraico, que ela é muito interessante. A palavra sode no hebraico também pode ser traduzida, que é humildade, ela também pode ser traduzida como divã. Divã. Olha que interessante, intimidade no hebraico pode ser traduzida como divã. Então, estar no divã é ter intimidade. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você o conheça. Ele já demonstrou isso para revelar os seus propósitos. E Ele quer revelar os seus propósitos a você. E Deus já demonstrou isso. Lembra quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? Lá em Gênesis 18, 17, 19, olha o que acontece. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Uau! Você fala assim, então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, como foram benditas. E aqui há uma coisa que nós precisamos mergulhar, e se eu fosse você, eu não tirava atenção do que Deus tem para revelar nesta profecia. Deus, Ele se coloca dessa forma, aguardando para que conheçamos os seus propósitos eternos. Desde que a humanidade pecou e ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis 2,17, o homem procura conhecer coisas além do que foi revelado e com isso cai em muitos enganos. É mistério para cá, é mistério para lá, e fala-se tanto em mistério, em mistério, em mistério. Mas Deus se colocou num divã para que não errássemos e os mistérios fossem revelados. E nós só erramos, irmãos, porque não conhecemos os seus planos. Lá em Mateus 22, 29, ele deixou isso claro. Ele disse: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Parece que quanto mais Deus se relaxa num divã, esperando que você sonde-o, que você busque-o, que você vá a Ele e tire toda a sua ansiedade, todos os seus questionamentos e todas as suas dúvidas, parece que não há esse interesse. Não é que Deus é colocado no divã por nós, Ele se coloca no divã na expectativa de que nós possamos conhecê-lo. Mas não, é mistério para lá, é mistério para cá. Em vez em quando eu ouço uma pessoa dizer: é mistério, é mistério. Não existe mistério na Bíblia. E não existe mistério no relacionamento com Deus. Devemos nos contentar mais em conhecer o que já foi revelado, ao invés de procurar coisas desconhecidas e que, na verdade, não fazem parte dessa sondagem de Deus. Porque tudo que você vai buscar na sondagem de Deus está revelado. Ele não nos deixou no obscurantismo, Ele não nos deixou perdidos. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então as Escrituras dizem do mistério
guardado em silêncio de tempos eternos, que já foi revelado. Muita gente não sabe disso. Fica lá Deus no divã, conheçam-me, busquem-me. Mas nós ficamos querendo outras coisas que não estão nem em Deus. As Escrituras Sagradas dizem que o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos já foi revelado. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 16, verso 25 e 26. Diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Crer nele quem? Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido. Não, irmão, não tem mais mistério. Tem um Deus disposto a ser conhecido. Esse mistério oculto dos tempos passados foram revelados segundo um propósito especial, que está lá em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Uau! Jesus foi colocado no centro. Ele é o centro, não é à toa que eu gosto de cantar: Jesus é o centro do meu ser, é o centro da minha vida, é o centro da igreja, Ele é o centro. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele não vai estar mais com um cajado na mão querendo pastorear, ele vai estar com o cetro da justiça, pronto para julgar cada um de nós. E lá em Mateus 10, 32, 33 já deu um segredo. Ele mesmo disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele vai fazer isso sem rolar nem uma gotinha de lágrima dos seus olhos. Sabe por quê? Porque nesses tempos todos o mistério que estava oculto foi revelado e nós o conhecemos. Esse mistério é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Senhor da glória. Ele é o mistério que foi revelado para nós. Então para com esse negócio, é mistério, né? Mas Deus está no divã, pronto para ser conhecido por alguns tipos de pessoas. Ele está disposto a ser conhecido por quem é íntimo dele. Ou seja, é como se você, que sabe que Deus quer ser conhecido, se coloca também no divã e diz: Senhor, o Senhor já me conhece completamente, mas eu quero ter essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Porque na verdade o que acontece com as pessoas? As pessoas fazem de conta. Existe um escritor chamado Hamilton Werneck, que ele tem um livro muito interessante: você finge que aprende e eu finjo que ensino. E há muitos cristãos que têm um tipo de relacionamento assim. Eles fingem que Deus sabe só de parte, mas Deus te conhece de trás para frente, do lado para o outro lado, de cima para baixo. Deus, ele pensou em você, você não existe sem estar no planejamento de Deus, e Deus planejou você para o louvor da glória dele. Enquanto você não entender isso, você vai se sentir incompleto, infeliz,
você não vai conseguir encontrar lugar em nenhum lugar, porque só na presença dEle, nos propósitos dEle, nos planos dEle, é que você vai se sentir realizado, realmente feliz. Então há pessoas que ficam assim, não confessam o Senhor, não abrem o seu coração para Deus e não dizem para Deus: sim, Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor te conhece. Intimidade. Quando você vai ver aquela cena de Moisés, quando ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, e de repente ele vê uma figura da glória de Deus, uma sarça ardente lá. Então ele se aproxima, ele olha, ele vai caminhando. Pode passar mais um aí, filha. Ei, filha, multimídia, pode passar mais um. Isso, intimidade com ele. Quando você vai ver aquela cena de Moisés, você fica impressionado, porque Moisés vê aquilo e ele diz assim, por curiosidade. Ele não queria se aproximar de Deus, ele não sabia nem que era Deus, ele não conhecia Deus da maneira que depois ele veio a conhecer. E aí então, vou me aproximar. E aí então ele se aproximou, e quando disse assim: vou chegar para perto para ver isso de perto, porque as folhas pegavam fogo, mas elas não se consumiam. E quando ele resolveu fazer isso, Deus faz uma exigência dele, que é uma exigência completamente simbólica. Aquele chão estava completamente sujo, aquele chão era um chão qualquer, ele não era como o Éden, quando Deus fez o homem, um pedaço do céu na terra. Não, era um espaço qualquer, mas era o que Deus estava falando para Moisés. Diz: Moisés, antes de você chegar para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você vai entrar é terra santa. E ela só é terra santa porque eu estou aqui, estou tornando ela santa, eu estou tornando essa terra separada. E aí Moisés então tem que deixar as sandálias dele empoeiradas, tudo sujo, e ele então se submete àquela exigência. A intimidade com Deus é uma exigência, e essa é uma geração que não concorda com exigências. Essa é uma geração que, antes de entender o que está sendo exigido, está discutindo por que tem que se ceder, por que tem que se submeter. É uma geração rebelde. Mas Moisés não foi. Moisés, ele tira a sandália. Fala: não, por que eu vou tirar? Que voz é essa? É uma voz do além? Quem é que está? Alguém está brincando? Não, ele se conectou com o eterno, ele se conectou com Deus. Ele tira as sandálias e ele entra na presença de Deus, e ele entra na intimidade com Deus. Por que você tem resistido às exigências de Deus, para que Ele faça uma obra na sua vida poderosa? O que você tem que deixar? O que você tem que obedecer? Que não tem nada a ver com sentir. Eu sinto que devo obedecer. Não. Obediência é obediência independente do que você sente. Deus está no divã também pronto para ser conhecido por quem é santo nele. Esse conceito de santidade, de uma busca de uma intimidade mais profunda, é algo muito raro nos dias de hoje. Você vê as pessoas fazendo projetos estudantis, você vê as pessoas fazendo projetos de business, negócios, você vê as pessoas fazendo projetos de construção, você vê pessoas fazendo projetos de viagem, mas você não vê as pessoas fazendo projetos espirituais. Este ano eu vou fazer o culto doméstico com a minha família sempre.
todos os dias. Este ano eu vou pregar o evangelho para 200 pessoas. Esse ano eu vou fazer pessoalmente tantas vigílias de oração, eu só e Deus no meu quarto. Não, você não vê esse tipo de comentário no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos nos moldando ao mundo. E Paulo vai dizer lá em Romanos 12, não se amolde ao padrão deste mundo. Deus cansou de dizer isso para o seu povo. Deus falou através de Moisés, falou através de Josué, quando entrar na terra prometida, não se coloquem, não imitem as nações pagãs. O povo entrou na terra prometida. O que eles fizeram? Eles começaram a adorar os deuses daquela terra, e eles começaram a esquecer-se da aliança com o Senhor, e eles começaram a casar com mulheres numa relação heterogâmica. Eles começaram a fazer tudo errado, e Deus reclamando com eles. Quando você vê Nabucodonosor entrando e destruindo tudo e levando cativo, tanto na primeira investida como na segunda, você fica com pena e você fica questionando a Deus como pode. Um homem morreu pelo simples fato de ter tocado na aliança quando a carroça, os bois trupicaram. Mas vem os pagãos e pega a arca, pega tudo e não acontece nada. É porque estava sob a permissão de Deus. E porque estava sobre a permissão de Deus, se o próprio povo de Deus não considera Deus santo e as suas alianças santas, então o povo pagão também pode vir e fazer o que eles quiserem. Santidade. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir a paz e buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta o quanto você cante, não adianta o quanto você entregue de ofertas e dízimo, não adianta o quanto você seja honesto, se você não buscar a santidade que a Bíblia ensina, você não verá o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem o poder de olhar dentro de você e ver prospectado a sua santidade. Pode ser que você não seja santo, mas Ele olha para o seu coração. Não, se ele caminhar nessa direção, ele vai se tornar santo. E Ele então, por crédito, por mérito, porque Ele é cheio de entranhas de bondade e de misericórdia, Ele vai e te salva. Ele abre as portas, os umbrais celestiais para você entrar. Ele vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, e recebei por herança o céu que vos está prometido desde a fundação do mundo. Santidade. Santidade não é o que se fala aí na nossa sociedade idólatra, não. Sociedade é nós nos separarmos do mundo, é sermos verdadeiramente o eclesia, os que foram chamados para o lado de fora de Jerusalém, para olhar para Jerusalém e planejar o que deveria ser feito em Jerusalém. Isso é o sentido de igreja. Igreja é isso. Santos. Santos não tem nada a ver com perfeito. Santos são as pessoas que se separam. Deus olha para o coração dela e vê que elas são santas. Ah, pastor, isso é impossível. Lógico que é possível. A Bíblia está cheio de exemplos de pessoas possíveis, inclusive as que não viram a morte, de tão santo que era. Enoque, por exemplo, não viu, foi trasladado para o céu sem ver a morte, porque andava com Deus. Uau! Chegar lá no céu, quem é que vai para o céu aí? Levante a mão, quem é que vai para o céu? Chegar lá no céu, procura Enoque lá no canto, lá chama ele num canto, me conta, cara. Me conta como é que foi, porque eu quase não chego aqui. Já disse, rapaz, eu quase não chego aqui. Dá uma cheirada aqui na minha roupa aqui, para ver se está cheirando a fumaça. Misericórdia, né?
Ele vai dizer: não, rapaz, é simples. Intimidade com Deus, santidade. Cheguei aqui, nem vi, estava caminhando com Deus. Vinha as coisas e dizia: não, minha vida é do Senhor, minha vida é do Senhor. Perdi muitas oportunidades, porque falei minha vida é do Senhor. Tive prejuízos financeiros, porque eu disse a minha vida é do Senhor. Estava andando com Deus, de repente, eu nem vi a tigela da minha esposa voar na minha direção. De repente eu vi, estava tudo branco, e o Senhor me recebeu na glória. Ai, meu Pai. E por último, Deus está no divã pronto para ser conhecido por quem é corajoso como Ele. E aqui, antes de falar sobre corajoso como Ele, volta um pouquinho lá em santidade. Eu anotei aqui, eu não queria perder esse toque que tenho certeza Deus colocou em meu coração. Quando você fala em santidade, você percebeu na história de Abrão, hein? Nós falamos de Moisés, de intimidade, mas poderíamos citar Abraão como santo, santidade, um homem que busca a santidade. Ele já era velho e o Senhor deu a ele um filho da promessa, Isaque, e em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso significa que da descendência de Abraão sairia Jesus Cristo, o Machia, o Messias. E aí então vem Isaque como cumprimento da promessa de Deus. Aí Deus chega para ele uma noite e diz: pega Isaque, seu único filho, e vai e oferece-o a mim. E aí diz a palavra de Deus que Abraão nem discutiu com Deus. A Bíblia, ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus no coração dos autores, para que nós tivéssemos conhecimento das coisas mais belas e profundas. Ele não soprou detalhes, como saiu daqui e foi para ali, em algumas para mostrar como foi a evolução do Evangelho e do estabelecimento da terra prometida, fez. Mas não se apegou a detalhes. E ele vai e não fala se Abraão passou a noite chorando por causa daquilo, não fala. Simplesmente Abraão pegou aquela ordem e ele, como santo, como uma pessoa que vivia em santidade, ele chega de manhã, pega o seu filho e leva-o para o monte para sacrificar. Porque santidade tem a ver com isso. Tem você estar disposto a sacrificar algumas coisas. Eu posso pensar aqui na minha mente de que talvez Abraão tivesse pensado assim: não, ele é o filho da promessa. Se eu o matar, eu tenho certeza que Deus vai ressuscitá-lo. Deus está mandando matá-lo, então eu vou matá-lo e Deus vai resolver isso. Ou então até o último momento ele acreditava que Deus ia: Senhor, é o teu filho da promessa. Mas não há nenhuma murmuração, não há nenhuma gemessão. Quarta-feira passada nós falamos sobre isso. Não havia isso. E aí então, na hora que ele vai sacrificar, o anjo brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino. Mas o que teria que ter acontecido, aconteceu. De fato, Abraão fez o sacrifício. Ele não fez o sacrifício físico, mas Deus olhou para o coração dele: não, eu tenho que intervir agora, porque se eu não intervir, ele vai fazer. E aí então ele livra. Santo é isso. Será que não tem coisa que você tem que deixar, que você tem que sacrificar por amor a Deus e dizer: não, a partir de hoje eu não vou fazer isso, eu não vou mais ser assim? Faça isso. E por último, como eu disse, né? Deus está no divã pronto para ser conhecido por quem é corajoso como Ele. Você percebeu como o nosso Senhor Jesus foi corajoso? Hein? Corajoso. Ah, mas era o Emanuel, Deus conosco. Sim, mas hoje de manhã nós falamos sobre isso. Ele se eximiu da sua condição de Deus. Quando ele estava aqui, ele foi homem. Homem como qualquer um de nós.
E nós falamos de manhã que nós podemos crer nessa palavra por causa da integridade dela. A Bíblia é íntegra, o Senhor nosso Deus é íntegro, e quando Ele diz que fez assim, nós podemos crer que Ele fez assim. Ele não tomou carona na sua parte, como a teologia diz, o verbo hipotástico, né? Na parte divina dele, não. Ele não pegou carona, ele foi, por isso que ele foi tentado. E por isso no Getsêmani, ele teve que ter aquela prensa toda em cima dele, ele chegar a transpirar gotas de sangue, naquela intensidade de oração, porque ele era o homem. E ele deu uma demonstração de fidelidade, é como se ele estivesse dizendo para nós. Eu disse isso hoje de manhã, está vendo? Era assim, o primeiro Adão falhou, mas eu como segundo Adão não estou falhando. Eu estou cumprindo o que tem que cumprir, para que o mundo seja salvo dos seus pecados. Então o Senhor foi corajoso, enfrentar, né? Quando ele chega diante de Pilatos, e Pilatos diz para ele assim: olha, eu estou disposto a te livrar dos judeus. Eu estou de você sabe que eu tenho poder para te livrar. E ele diz: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. É como se você estivesse jogando a oportunidade de você ser livre para o ralo. Porque ele entendia que ele precisava ser o cordeiro imolado, sacrificado por nós, sem que merecêssemos isso. Você entende esse ato de amor de Deus por você? Ou será que você é tão religioso, tão religioso, tão religioso, que você não consegue entender o sentimento do que eu estou dizendo? É maravilhoso isso, essa coragem. Eu me lembro, principalmente pela similaridade dos nomes, né? Yeshua, Josué, enfim. Quando Josué, lá no final do seu ministério, ele vai e reúne o povo e diz para o povo: olha, pega a família dele, coloca de um lado e diz: olha, nós temos guiado vocês esse tempo todo, e vocês têm se rebelado contra Deus, porém hoje, escolhei a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coragem de Josué. Jesus é assim. Jesus, ele nos deu exemplos de coragem. E às vezes eu acho que nós somos tão covardes. O Espírito Santo fica falando ao nosso coração: faz isso, e a gente não faz. A gente teme o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai dizer, o que os outros vão falar. Mas será que nós deveríamos pensar nisso? Será que essa deveria ser a nossa preocupação? A palavra chega a dizer que nós não deveríamos nos preocupar com aqueles que podem matar a nossa vida. Deveríamos antes nos preocupar em temer a Deus, que além de matar a nossa vida, pode nos lançar no inferno. Por isso que lá em Apocalipse 21:8, quando fala quanto aos covardes, aos tímidos ali, o sentido ali é covardes. Quanto aos covardes, aos idólatras, aos mentirosos, aos feiticeiros, a isso, aquilo, e a todos que amam a mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno, a segunda morte. Será, irmãos, que muitos de nós vamos ter uma surpresa na vinda de Jesus, que colocamos no nosso coração verdades que na verdade são mentiras travestidas de meias verdades? Não, o Senhor quer ser conhecido. Falta para você, para mim, conhecer mais o Senhor. Precisamos investir mais no conhecimento do Senhor. Devemos buscar mais o Senhor em oração. Devemos buscar mais a palavra de Deus. Devemos estudar mais a Bíblia. Não podemos brincar de sermos igreja. O tempo está vindo, um tempo ruim, e nós precisamos olhar para o Senhor, que ainda está nessa condição, na condição de ser buscado, porque quando soar a sétima trombeta, nós vamos querer buscá-lo, e ele saiu do divã.
e sentou no trono. Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Dá para colocar esse texto aí, Deuteronômio 29, 29? Que eu quero ver se a igreja leia comigo as coisas encobertas. Todos nós juntos? Uau, uau. Já foi revelado, não tem mais esse negócio de mistério, é mistério. Não tem mais mistério. Tem falta de aplicação em aprender. Devemos nos preocupar mais com o que está oculto em nossas vidas, isso sim, como pecado. Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, verso 2. Então acho que nós temos que resolver essas pelengas, essas diferenças. Temos que começar a ajeitar a nossa casa. Se existe algo que você não consegue compreender, ore a Deus pedindo que lhe dê fé para aceitar sem compreender. Não há de que coisas que você não compreenda, você vai sair com esse negócio que é mistério. Não. É o que eu disse, Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E nós só temos desejo de conhecer as coisas encobertas porque comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal que estava proibido para nós. Se existe algo que você não consegue compreender, ore, peça a Deus para que te dê fé para aceitar. Tudo que já foi revelado é o suficiente para a nossa salvação e edificação e de nossos filhos. A falta da palavra em nossa vida está causando um mal tremendo, e a nossa geração. Certa vez perguntaram a Rui Barbosa em que lugar deveriam colocar a Bíblia na biblioteca. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim: se colocarem a Bíblia embaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se a colocarem no meio dos outros livros, ela será o coração de todos esses livros. E se colocarem em cima de outros, ela será a cabeça e a autoridade de todos os livros da biblioteca. Rui Barbosa foi um jurista, político, diplomata, escritor e jornalista que morreu em 1923. Aonde está sendo colocado a Bíblia na sua vida? Porque a Bíblia é o mistério oculto que era para ser revelado. Através da Bíblia que nós conhecemos o mistério oculto que foi revelado, apresentado a todos nós como Jesus, o Messias. Que importância tem tido a Bíblia na sua vida? Você vai ainda continuar desperdiçando essa postura tão bondosa de Deus, tão humilde de Deus? Venha, me conheça, venha, busque em mim o que você precisa. O que você precisa? E aí então Deus vai te abençoar, vai te abençoar. Deus, Ele não ficará para sempre no divã. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos ama. E Ele quer abençoar a sua vida eternamente. Vou repetir. Deus quer abençoar a sua vida com bênçãos eternas. Porque se eu falar assim, Deus vai te abençoar com dinheiro, com oportunidades, aí é glória a Deus. Tem gente que vai pular e ficar pulando glória a Deus. Só que essas coisas passam. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas
minhas palavras não hão de passar. Então Ele quer te abençoar com essa palavra. Amém?